Deus, Ele está preocupado em realizar um processo de transformação na sua vida. Se você pudesse colocar óculos espirituais para ver o que Deus está fazendo agora, Ele está envolvido num processo de transformar você. Essa conferência, 3 personagens vão ser utilizados. Ontem, nosso irmão José falou sobre Abraão. Eu vou falar sobre Isaac. E as 3 mensagens posteriores vão falar sobre Jacó. Você sabe por que nós estamos falando desses 3 personagens? Porque esses 3 personagens, se você ganhar o significado de cada pessoa dessa, o que cada um significa na Bíblia, você compreenderá todo o processo de transformação que Deus realiza na vida de uma pessoa. Se você entender o que é Abraão, entender o que é Isaac, entender o que é Jacó, você vai entender a sua vida inteira. Você vai saber o que Deus está fazendo na sua vida. Você vai saber o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará na sua vida. Você não será mais um tonto. Você não será um ignorante espiritual. Você saberá o que Deus está fazendo. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa é ele crer em Cristo. Por isso que o irmão falou da história de Abraão. Porque a história de Abraão é a história do começo. É o começo de tudo. Abraão foi chamado, ele estava envolvido com ídolos, e Deus falou: vem cá, você é meu. Vem cá, saia de onde você está. E aquela cidade, Ur, representa o mundo. E as coisas que estavam ali, circulando a vida de Abraão, representam o inimigo, Satanás, ídolos. Mas o Senhor, o Deus da glória, apareceu para Abraão. E ali começou a história dele. A sua história começou no dia que você creu em Cristo. Tem pessoas que sabem exatamente a idade, a data. Eu criei em Cristo 2 anos atrás, eu criei em Cristo lá naquela reunião, e tem pessoas que não sabem nem a data. Não há problema. Porque você foi ganho pelo Senhor ao longo do tempo. E um dia o Senhor falou ao seu coração, um dia Ele entrou no seu coração, um dia Ele falou: você é meu, e você agora é dele. Os jovens que estão aqui pertencem ao Senhor. Vocês foram ganhos, saíram de onde estavam, deixaram os ídolos. E agora o Senhor olha para você, você sabe o que Ele quer fazer, o próximo passo dele? Talvez nós estejamos satisfeitos com o fato de nós termos crido em Cristo, mas o Senhor não está. Ele está muito alegre por tal bênção, Ele está muito alegre por tal experiência, mas ainda não completou o que Ele quer fazer na sua vida. Há um processo que Ele quer realizar na sua vida, e esse processo consuma com a transformação total de você. Então Ele entra agora na segunda parte. Ele deu um passo. A história de Abraão significa o começo da história de vocês. E agora o que fazer? O que é que o Senhor está fazendo agora? Por isso que os irmãos pediram para nós trabalharmos a história de Isaac. Porque a história de Isaac diz o que você precisa fazer hoje. Você sabia que Isaac ele era filho de Abraão? E você sabia que Isaac, ele não, quando você lê
o livro de Gênesis, você vai ver que ele não fez absolutamente nada. Tudo que Isaac tinha, e ele era rico, ele tinha abundância, tudo que Isaac tinha, ele recebeu do seu pai Abraão. Essa história de Isaac foi registrada na Bíblia para dizer que depois que nós cremos em Cristo, nós recebemos todas as suas heranças, nós recebemos todas as suas riquezas. Ninguém precisou fazer nada, ninguém precisou trabalhar, ninguém precisou requerer nada para obter salvação, ninguém fez nada. Simplesmente o Senhor falou: está aqui de presente para você. Eu estou diante de um público milionário. Eu estou diante de um público rico e farto. Eu estou diante de jovens riquíssimos, poderosos, cheios da bênção de Deus. Só que nós precisamos abrir os nossos olhos para vermos tais riquezas. O que o inimigo faz? Ele cega. O título da nossa mensagem, a mensagem 2 é: Deus me abençoou. Vamos ficar de pé, vamos falar bem alto? Mais uma vez. Amém. Podem se assentar. Capítulo 25, versículo 5. Começa agora, vamos falar agora sobre Isaac. Capítulo 25, versículo 5 diz: Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Olha aí, olha na sua Bíblia, ou olha aqui no telão. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. E esse Abraão representa o Pai, que nos dá tudo. Veja, aqui está dizendo tudo. Não está dizendo a metade do que ele tem, um terço do que ele tem. Não está falando de 10%. Ele está falando de tudo. Tudo que o Pai tem, Ele deu para você. Não tem nada que Deus tenha que Ele não tenha dado para você. Tudo Ele deu. O capítulo 25, versículo 5, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. Vocês não são filhos e filhas da concubina. Os filhos e as filhas das concubinas de Abraão receberam presentes, não receberam tudo. Quando nós não temos o Senhor como nosso Salvador, ainda somos filhos das concubinas. E o que você tem são meros presentes. Por isso que é tão importante você dizer: Senhor, eu quero te receber como meu Salvador pessoal. E quando você confessa o nome de Jesus e o recebe como seu Salvador, você agora é filho dele. E ele dá para você tudo. Tenha misericórdia dos seus colegas, que são filhos das concubinas. Eles têm presentes. Dê a chance pela pregação do Evangelho para que eles se tornem filhos de Deus, para que recebam tudo do Pai. Olha o capítulo 25 ainda, o versículo 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu, após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque, veja bem, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Elfron, filho de Zoar, o Eteu,
em frente a Mani, o campo que Abraão havia comprado aos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, e Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. No sepultamento de Abraão, estavam lá Isaque e Ismael, mas no testamento estava apenas Isaque. Nós temos um testamento na mão, e nesse testamento diz que as riquezas do Pai são nossas. O capítulo 26, versículo 12, diz: E Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Está vendo? Bênção, 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 bênção. É a história de Isaque, bênção, cheio de bênção. Ele jogava uma semente na terra, e depois 100 grãos de um único. Ele era abençoado 100%. Depois que nós cremos em Cristo, começamos uma história de bênção. Você sabe contar suas bênçãos? Você sabe dizer quantas bênçãos você tem? Eu digo as visíveis, porque as invisíveis, vamos precisar da eternidade toda para saber quantas são. Mas nós precisamos saber agora, pelo menos algumas bênçãos que nós temos. Eu vou citar algumas. A vida biológica de vocês respirarem, estarem vivos, é um presente, é uma herança de Deus para você. Quer mais? A família. A família que você tem também faz parte da herança de Deus. A igreja é a herança que Deus deu para você. Ninguém trabalhou para receber a igreja, você recebeu gratuitamente. Alguém deu para você, Deus deu para você. Até as conferências. As conferências também faz parte da herança. Isso aqui, veja tudo o que está acontecendo desde o começo até agora e coisas ainda que tem pela frente. Tudo isso é a herança que Deus está dando para você. Sabe para quê? Para que você possa, nesse processo de transformação, chegar até o final. Tem também os tutores. Você não sabe quanto custa uma entrevista, um aconselhamento. A quantidade de aconselhamentos que você já recebeu desde quando você passou a fazer parte dessa família. Os conselhos que você recebe dos seus pais. Tudo isso aí faz parte da bênção de Deus para você. Nós somos felizes e abençoados. Diga assim: eu sou feliz e abençoado. Valorizem tudo isso que Deus deu para vocês. Não ignorem. Não digam não quero. A maior afronta de um jovem é dizer para o Senhor, olhando para Ele: eu não quero. Eu não quero minha vida, eu quero viver de qualquer jeito. Eu não quero a igreja, eu não quero a minha família. Eu não quero tutor nenhum do meu lado dizendo o que eu devo fazer. Isso é uma afronta a Deus e um atentado sério à sua vida. Você deve dizer: Senhor, obrigado. Vamos falar: Senhor, obrigado. Eu falei de algumas bênçãos, vou falar de outras bênçãos agora. O Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito, que está dentro de você, são bênçãos. As pessoas, quando passam por dificuldades,
não sabe nem para onde ir, você pode, naquele momento, abrir seu seio e dizer: Senhor, vem me consolar. Senhor, vem falar comigo. Isso é uma herança. Enquanto os filhos das concubinas sofrem angústia sem ter a quem se dirigir, vocês podem voltar para o quarto de vocês e dizer: Senhor, eu estou aqui, me refrigera, fala ao meu coração, eu estou um pouco ansioso, fala comigo. Senhor, estou aqui meio atrapalhado, me dá um conselho. É importante você valorizar isso, valorizar o fato de você ser um pecador e valorizar o fato de você poder recorrer a Jesus e Ele dizer: os teus pecados estão perdoados. De você cometer um erro, enquanto todo mundo sofre a pressão da consciência do erro, a pressão do inimigo do erro, o Senhor te ilumina e você pode se arrepender. Isso é uma herança. Você percebe? Isso tudo está dentro da herança, da grandiosa herança que Deus deu para você. Quando você peca e você diz: Senhor, aplica o teu sangue sobre a minha vida. Senhor, eu quero ter um novo começo. Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu fiz isso, parece que não tem jeito, eu estou sendo acusado, eu estou tão arrependido, eu quero dar um fim. E o Senhor: calma, vamos arrumar essa bagunça. Eu posso dar um jeito na sua bagunça. Eu posso te perdoar. Se você está arrependido, eu posso te perdoar. Isso é herança. O que aconteceu conosco depois que nós nos tornamos crentes em Cristo é que nós começamos a desfrutar das heranças de Deus. E são muitas. Nós poderíamos passar aqui a manhã toda só citando a vida eterna. A vida eterna com Deus você já tem. O reino, o Senhor, Ele quer te dar. Mas tem um negócio que eu quero comentar com vocês. Você acha que o inimigo vai ficar olhando para você e você desfrutando dessas coisas todas? O inimigo, ele vai perturbar. A história de Isaac mostra que enquanto ele estava desfrutando das coisas que o pai lhe tinha dado, algumas pessoas apareceram com inveja para interromper o desfrute dele. Os jovens estão sendo atacados pelo mundo e nem sabem que estão sendo atacados pelo mundo. Eu quero apresentar aqui esse versículo, capítulo 26, versículo 12. Veja bem, o 26, 12 diz: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Olha o versículo 13. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Agora vem. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus, veja, tinham inveja dele. Então aqui tem uma grande descoberta. Enquanto nós estamos desfrutando do Senhor, o inimigo está pela fresta, olhando o que nós estamos fazendo, olhando o que nós temos e tem inveja. O inimigo tem inveja de você.
Você sabe por que o inimigo tem inveja de nós? Porque nós temos todas as bênçãos de Deus, temos a imagem de Deus, temos as riquezas de Deus, a herança dele, e ele não tem nada. Como ele não tem nada, ele quer também que você não tenha nada. Ele trabalha para que nós fiquemos como ele, sem nada. Ele pensa, já que eu não tenho nada, então também eles não terão. E começa, por meio dessa inveja, a atrapalhar os nossos adolescentes. Mas nós estamos aqui para desmascarar a ação dele. E dizer para você que você deve se levantar e dizer: eu não vou abrir mão da minha herança. É isso que o inimigo está querendo. Se você de alguma maneira já foi atingido por ele, tenha um novo começo nessa conferência. Diga: Senhor, eu não tinha percebido que aquilo que aconteceu no mês passado, 3 meses atrás, foi uma cilada do inimigo para me tirar as bênçãos. Agora eu estou entendendo, agora eu estou vendo por que eu estou assim. As minhas bênçãos, ele está atrapalhando, ele está impedindo. Senhor, obrigado pela conferência, por essa luz, eu estou vendo. Olha o capítulo 26, diz assim, o versículo 15 agora: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha aí, os poços naquela terra seca, tinha poços, e Isaac tinha muitos deles. Isso era riqueza naquela época. Você sabe o que o inimigo fez? Põe terra, e começou a entulhar. Isaac abriu um poço, colocavam terra. O que o inimigo está fazendo? Pondo terra na sua vida. Sabe o que o inimigo está fazendo com você? Você mal levanta pela manhã, já amanhece cheio de terra. Ele quer impedir o nosso desfrute. Ele quer impedir que um jovem não ame, não queira, não busque o Senhor. Ele quer tirar a fome de Deus que tem dentro de você. Ele está colocando terra, 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 terra. De repente você não sabe por que você está afundado. É terra, terra. Eu vou falar de 5 poços que nós temos como herança do Senhor e o inimigo está procurando colocar terra. 5. Primeiro poço que ele quer entulhar na sua vida é o poço da palavra. Ele quer te tirar da palavra de Deus. Se você perder contato com este poço, você vai ficar seco. A propósito, onde está a sua Bíblia? Os que não têm Bíblia, o inimigo já secou, ou colocou terra nesse poço. O inimigo tem uma ação forte para tirar o nosso adolescente do contato pessoal com a palavra. Segundo poço, o poço da comunhão com Deus. Você se levantar e dizer: Senhor, oh Senhor Jesus, quero começar esse dia invocando o teu nome. Oh Senhor Jesus, vamos invocar: oh Senhor Jesus. É um poço. Quando você começa pela manhã a invocar o nome do Senhor,
o poço começa a ser ativado, estimulado, e a água da vida sai, e você sente o frescor da vida. O inimigo, ele olha para isso, opa, fecha, fecha, fecha. Segundo poço, como está? Terceiro, oração e fé. Orar ao Senhor é o maior privilégio que uma pessoa tem. Quando ele se torna um cristão, ele tem agora essa habilidade espiritual de poder conversar com Deus. Conversar com Deus. É bom conversar com um amigo, mas não se comparem com o conversar com Deus. É bom ter um ombro para você reclinar e falar algumas coisas que você está sentindo, mas não se compara com o ombro de Deus. Os ombros amigos, mesmo sem querer, podem dar conselhos que podem acabar com a gente. Mesmo amigo que você gosta, mesmo amigo que você admira, mesmo amigo que diz que te ama, pode ainda te aconselhar erradamente, mas se você reclinar a sua cabeça no ombro do Senhor, Ele nunca vai dar um conselho errado para você. Ele vai te aconselhar, vai te colocar na trilha. Então, o que o inimigo faz? Fecha o poço da comunhão. Quarto, louvor e adoração. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, a primeira delas é ler a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Eu tenho 28 anos que me converti. Ontem o irmão estava lendo a Bíblia ali. Alguém me revela o mistério. Não, eu pedi ao universitário, o que foi aí? Eu quis captar. 28 anos, então eu devo ter 100, né? Mas veja bem, o irmão estava lendo a Bíblia ontem, eu por trás dele, olhando para a Bíblia dele. E chamei o outro, falei, olha a Bíblia dele, é bonita. Olha a Bíblia dele, ele só tem coisa boa, olha a Bíblia dele lá. Aí peguei, deixa eu ver qual é a versão. Aí fiquei vendo qual era a versão. Eu amo isso aqui, porque as palavras que me consolam e que fala do processo de transformação que está acontecendo na minha vida, é a Bíblia que me apresenta. Por isso eu amo a Bíblia. A segunda coisa que eu gosto de fazer é louvar e adorar o Senhor. Eu gosto de cantar. Talvez seja a pessoa mais desafinada dessa terra, mas o Senhor não leva em consideração isso. Ele ouve o que está no meu coração. Aprendam a louvar, aprendam a adorar, aprendam a diversificar até mesmo com respeito aos hinos. É bom hinos que deixem você adrenalizado, agitado, é bom, você está vivo, mas é bom alguns hinos que fale da pessoa do Senhor, para você amar, para você conhecer. É bom você ouvir hinos que levam você a meditar, a considerar o seu caminho. É bom você cantar também alguns hinos que te iluminam, dizendo qual é a sua condição espiritual naquele momento. É bom você cantar alguns hinos que te mostrem um pouco a sua condição, para que você se arrependa, para que você chore. Os hinos que te levam a você ficar agitado são ótimos, mas há muitos outros hinos com outros objetivos que você está ignorando. Você precisa amar o seu inário. Aquele inário traz muitos hinos diversos, que vai trabalhar situações diferentes na sua vida. Não seja superficial. Se aprofunde, valorize, ame o Senhor, cante louvores a Ele, adore o Senhor. O inimigo vai olhar, feche esse poço. Eu não quero nada aqui de sensibilidade, não quero ninguém aqui compreendendo nada, todo mundo cego, ninguém recebe luz aqui. E fecha esse poço. Como é que está esse poço?
E por último, poço que ele quer fechar é o seu serviço ao Senhor. Sirva ao Senhor em qualquer coisa. Sirva o Senhor. O inimigo quer fechar tudo isso. Isaac e os seus pastores foram cavando poços e o inimigo fechando. Mas eu vou dar aqui uma palavra para vocês. Quem quer saber como é que se abre um poço? Ninguém quer? Quem quer saber como é que se desentulha um poço? Quem quer desentulhar o poço da palavra? Quem quer desentulhar o poço da comunhão? Quem quer desentulhar o poço da oração e da fé? Quem quer desentulhar o poço da adoração e do louvor? Quem quer desentulhar o poço do serviço? A Bíblia apresenta. Ela diz como é que faz. Um jovem avivado é um jovem que abre poços todos os dias. Um jovem esperto, um adolescente esperto, é um adolescente que percebe quais são os poços que o inimigo quer fechar. Um jovem proativo, ativo, cheio de ação, é um jovem que ao perceber que há um poço fechado, ele diz: eu vou abrir de novo. Então, o capítulo 26, versículo 23 diz: dali Isaac foi para Berseba, na mesma noite. Ele já estava como que, eu não sei qual era o sentimento dele, mas ele abria e o inimigo fechava, ele abria e ele fechava. Ele falou: o que está acontecendo? Eu não sei se ele ficou desanimado. Eu sei que naquela mesma noite, o Senhor lhe apareceu. O Senhor apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali mais um poço. A maneira de você abrir poços todos os dias é recebendo a aparição do Senhor. Você tem que receber o Senhor Jesus no seu quarto. É bom você estar ali de repente nas cobertas e alguém toca num quarto, você vai abrir, quem é? É Jesus lhe visitando. Sabendo qual é o poço que está fechado. Aí você fala: Senhor, eu sinto que o poço da palavra está fechado. Senhor, invoque o meu nome. A maneira de você desentulhar é invocar o nome dele. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos bem baixinho: Senhor Jesus. Oh, vamos lá, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aumenta um pouquinho mais. Oh, mais um pouco. Oh, 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 Senhor Jesus. Incrivelmente, nesse momento, alguma coisa começa a acontecer lá no fundo do poço. Você estimula as águas. E de repente você começa a sentir o frescor da vida. Você começa a sentir um negócio diferente. Você começa a sentir a presença do Senhor. Você fica forte. Se você estava com um pensamento esquisito, ele entra na sua mente e coloca coisas novas na sua mente. Se você estava ali down, para baixo, o Senhor, Ele ergue o nosso queixo. Não fica assim não. Levanta. Ele te rejuvenesce, te dá força. Ele recupera você. Ele põe você no processo.
Ele diz, eu não desisti. Você talvez esteja nessa cama aqui com tristeza e depressão. Você talvez tenha desistido de você mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, levanta daí, vamos andar junto. Se você entregar tudo ao Senhor e começar a confessar o que você sente, o que você faz, Ele é um Deus misericordioso. Ele não deixará você às mínguas. Ele não deixará você naquela cama, afundado naquela cama, com fome, sem querer comer, sem querer estudar, achando que tudo acabou. Por isso, a experiência de invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Vamos falar no Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você vai invocando o Senhor Jesus. Senhor Jesus. O posto da palavra é restaurado, o posto da comunhão é restaurado, o posto da oração e da fé é restaurado, da adoração, do louvor é restaurado, do serviço é restaurado. Você é restaurado! Há uma saída para você. Os irmãos falaram ontem assim, não importa como vocês entraram e também não importa como vocês estão no processo, o importante é que vocês estão no processo. Vocês estão no processo de transformação. E o Senhor vai nos tanger. Vai. Vamos, mais uma vez hoje, mais uma vez, vamos andar. Mas eu quero parar, eu estou cansado. Vamos andar. Não parou ainda, não chegamos ainda. Não chegou ainda. Até que o Senhor te traz lá para o final. Aí quando você vai para o espelho, a imagem e semelhança de Cristo. Ele alcançou o processo. De pouquinho, devagarinho, com amor, com misericórdia. Ele vai levando você até lá. E você, puxa, agora eu tenho uma identidade. A minha identidade é a identidade de Cristo. Eu sou como Ele é. Eu pareço com Ele. A história de Isaac tem 3 partes. Eu falei da primeira, da bênção. Falei da segunda, das dificuldades que Isaac enfrentou. E o que ele fez para ele não ficar naquela situação e restaurar, desentulhar os poços que foram entulhados. E agora vamos ver a última parte da vida de Isaac, que é o casamento. Vamos abrir em Gênesis capítulo 24. Isaac foi uma pessoa que recebeu tudo do pai. Ele recebeu tudo do pai, que até mesmo a noiva dele e a mulher dele, você pensa que foi ele que foi para a praça? Você acha que Isaac estava lá numa boate procurando a mulher dele? Você acha que ele estava em qualquer lugar procurando a mulher dele? Não. Isaac não fez isso. Ele confiava na bênção de Deus. Ele sabia que tudo o que ele tinha foi Deus que tinha dado para ele. E como ele sabia que Deus tinha dado para ele tudo, ele pensou, a mulher também vai ser dada para ele, por ele e para mim. Então vou dizer uma palavra para os jovens aqui, vocês. Não se apressem, aguardem. A televisão, a novela, seriados, tudo manda você se apressar. Não caia nessa. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Vocês também. Aguardem. Aguardem o Isaac de vocês. Não produza um Ismael pensando que é um Isaac. Não produza alguma coisa para você que não é o que Deus quer para você. Você talvez esteja olhando e querendo uma pessoa que Deus não colocou na sua vida. Isaac não ficou ansioso. O capítulo 25, versículo 20. Eu estava lendo esse versículo, alguém disse assim, olha, esse versículo aí é forte.
Porque esse versículo diz que Isaac esperou 40 anos. Esse, rapaz, meu Deus. O que tem de irmão com calculador agora na mão? Eu tenho um 15, um 40, meu Deus, 25 anos, não é muito tempo, não. Deus tem o seu tempo na sua vida. Entregue isso para Ele. Descansa. Aqui, no capítulo 25, diz assim, ó. Capítulo 24, né? Abraão chamou um dos seus servos, falou assim: traz uma esposa para Isaque, da parentela, não quero ninguém de outra tribo. Por que Abraão teve esse cuidado? Porque sendo de outra parentela, de outra tribo, de outra nação, essa pessoa traz consigo o que tem lá. O que tem lá? Ídolos, uma vida mundana, um descaso ao casamento. Por isso que você não pode querer da outra tribo, porque da outra tribo, as filhas das concubinas lá fora no mundo, a valorização do casamento é muito pequena. Por isso que Abraão falou assim, ó, da parentela. Isso é uma coisa séria. Você sabe que esse capítulo 24, o capítulo que fala sobre o casamento, é um dos maiores capítulos da Bíblia? Toda vez que a Bíblia vai falar sobre futuro e vai falar sobre casamento, o capítulo é grande. É grande porque requer muita instrução. É grande porque ele detalha. É grande porque ele quer mostrar as minúcias para você não cometer o erro. Por isso ele dá detalhes. Então o capítulo 24 mostra Abraão pedindo para o seu servo trazer uma esposa para Isaque. E ele foi. Ele pegou camelos, colocou bens nesse camelo ali na bolsa e saiu na direção lá da parentela de Abraão. Quando ele estava chegando lá, já junto ao poço, o servo fez uma oração. Então o servo orou, capítulo 24, versículo 12. Então o servo orou, ele falou: Senhor, me ajuda, como é que eu vou saber quem é? Aí ele teve um discernimento, que é o discernimento que vocês precisam ter. Ele falou assim: então, para eu não cair no conto do vigário, eu não cair em qualquer conversa, eu vou colocar algumas condições, alguns critérios. Esta pessoa tem que me ver, me oferecer água e oferecer água para o meu camelo. Se esta pessoa fizer isso, então essa vai ser a mulher de Isaque. Então ele se assentou junto ao poço e ficou esperando. Aí chegava uma mulher, olhava para ele, não oferecia água. Disse: não é essa. Chegava outro, oferecia água, mas não oferecia para o camelo. Isso não é, quase. Você tem que saber, porque uns oferecem água, mas não oferecem para o camelo, não adianta também. Tem que oferecer água para você e para o camelo. Tem gente que olha, eu acho que ele ainda não é suficiente. Tem que ser. Não adianta você dizer, eu acho que é. Por que você está dizendo que acha que é? Porque ele deu água para você? Tem que também dar água para o camelo. Tem que ter outros critérios. Não basta dizer, eu sou uma pessoa educada. Não, é insuficiente, isso aí é da água. Esta pessoa tem que ser um crente, tem que ser alguém que ama o Senhor. E tem que ter uma idade apropriada para querer alguma coisa com você, para seguir a história, fazer uma história com você. Senão, eu vou dizer algo muito simples e muito direto. Vocês estão brincando com o futuro de vocês. Estão se relacionando com pessoas que não são as pessoas que o Senhor indicou para vocês. Então o servo foi muito orientado pelo Senhor. O critério é esse.
tem que oferecer água para você e tem que oferecer água para o camelo. Quando Rebeca chegou, ele falou, o servo falou, me dá um pouco de água. Ela inclina o cântaro e diz, toma da minha água. Aí ele, opa, primeiro teste. Ele ficou olhando para o camelo, e eu, né? Aí ela ouviu viu o camelo, e também vou dar água para você. Você sabe o que é dar água para camelo, gente? É dar quase esse negócio todo cheio de água para camelo. Finos. Não pode ser qualquer coisa, tem que ter firmeza. Tem que ter realmente você tem que ver o Senhor nele. Aí ele ficou todo alegre. Ele falou assim, você é de que família? Eu sou da família de Betuel. Aí ela falou, vamos lá para casa, lá tem palha, e com certeza você vai ter um canto para passar essa noite. Aí, eita rapaz, ele foi. Ao chegar lá, ela contou toda a história para o seu pai, e lá também estava Labão, ouvindo a história, e a Bíblia diz que Labão olhou para a bolsa e viu os tesouros do servo. Labão, já começou com esperteza, ele viu, Os dois se assentaram e começaram a conversar com ele. É o seguinte, nosso pai Abraão me enviou para cá, para eu levar uma esposa para Isaac. Então eu criei esses critérios e ela passou. Devia estar lá na cozinha, trazendo os comes ali para a mesa. Aí Betuel olhou, percebeu que era do Senhor e falou, então você vai levar Rebeca para Isaac. Chame a moça e vamos perguntar para ela o que é que ela acha. Desse jeito. Enquanto isso estava Isaac, a Bíblia diz que Isaac estava num campo assim, meditando. Ansiedade, zero. Ele tinha consciência de que Deus cuidava dele. Olhava o sol se pondo, ele só olhando para o relógio, vai chegar a qualquer momento. Vai chegar a qualquer momento o seu Isaac. E vai chegar a qualquer momento para você, sua Rebeca. Não adianta ter pressa. Não adianta. O irmão Grenner falou algo, eu achei muito interessante. Todas as pessoas muito apressadazinhas, elas comem o prato de comida quente e cru. Você coloca arroz sobre o fogão e de repente você serve a comida e alguém diz, isso aqui está quente, está cru. Por quê? Tirou antes do tempo. Não tire a sua panela de sobre o fogão com respeito a relacionamento antes do tempo. Porque senão você vai servir comida quente e crua. Espere, deixe o fogo trabalhar. Deixe o fogo trabalhar nesse jovem. Deixe o fogo trabalhar nessa moça. Deixe as coisas ficarem mais claras. Deixe as coisas ficarem mais ajustadas. Não se apresse, espere. Aí lá vem Raquel e vão perguntar para ela, Rebeca, desculpa. Lá vem Rebeca e vão perguntar para ela se ela quer. É a história de casamento mais linda que eu já vi. Isaac lá do outro lado, e alguém pergunta, você aceita Isaac como seu legítimo esposo? Ele, sim. Capítulo 24, versículo 57. Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Olha os votos desse casamento. Você quer ir com esse homem?
Ela respondeu: sim, quero. Um dia você vai falar isso também, sim, eu quero, mas é no momento de Deus. Um dia você vai falar, sim, eu quero, mas é para a pessoa que Deus escolheu para você. Não é a pessoa que você meramente imagina que é aquela. Tem muita gente enrolando gente aí. Tem muita gente enrolando mocinha aí. Tem muita gente apenas querendo brincar com você. E se você continuar brincando, você pode engravidar. E se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai se responsabilizar. Não existe essa história de sexo antes do casamento, você está comendo cru. E vai dar um problema grande na sua vida. O que tem de jovens que começam a estudar, tem sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo, começam a se envolver com um jovem antes do tempo, aí tem que trancar tudo por causa do que estão fazendo. Agora tem que cuidar do neném. Antes tinha que cuidar só de um lápis, tinha que cuidar só de um caderno, tinha que cuidar só do seu cursinho, tinha que cuidar só da sua escola, agora tem que cuidar de um bebê. E você não sabe como, você não sabe nem o que é isso. É duro. Muito duro, não queira isso para a sua vida, não queira isso para a sua vida. Agora, né? Não queira isso para a sua vida agora. Sabe como é que foi o encontro de Isaac com Rebeca? Isaac, mais uma vez, olhando no campo. Ele era muito descansado. Ele era descansado. E ela, sobre o camelo, ela olhou e falou assim, quem é aquele lá? Ela nem sabia quem era. Aí o Zé falou, é aquele para quem você disse sim. É aquele para quem você disse sim. É Isaac, filho de Abraão. E ela cobriu a cabeça com um véu. Isso mostra que ela tinha noção das coisas, mas não é a palavra noção, ela tinha vergonha, ela tinha decoro. Quando ela viu, cobriu. Não se exponha. Não queira provocar ninguém com saia curta. Isso não é legal. As pessoas não valorizam pessoas assim. Quanto mais recato, mais admiração. Quanto mais você se mostra difícil, mais todo mundo quer. Se você facilitar demais, as pessoas vão querer simplesmente explorar você. Se valorize. E aqui, os cuidados são grandes. Porque o homem é o seguinte, fica ouvindo essas histórias, fica pensando, realmente eu sou um perigo, né? Sou um perigo mesmo. Perigaço, sou um perigaço. Você não tem ideia do que é você ter que trabalhar para cuidar de uma criança, a menos que você seja responsável de gerar filho e sair por aí, achando que não fez nada. Se você for irresponsável, continue fazendo isso. Agora, se você for responsável, você vai ter que assumir e você vai ter que cuidar daquela criança. E eu quero ver você lá, sem um centavo no bolso. Papai, o que eu faço? Te vira, rapaz. Você não disse que é homem? Você não achou que era homem? Então te vira, rapaz. Mas papai, foi sem querer, não quer saber, te vira. Vai comprar comida, vai comprar roupa, vai alugar casa. Vai falar com o pai da moça, mas se ele me matar, eu não sei, vai lá. Está mexendo antes do tempo. Você pensa que isso é brincadeira? Isso é sério. Muito sério.
Então, o encontro é esse. Capítulo 24, versículo 61. Então Rebeca se levantou com a... 61. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-lahai-roi. Ele estava indo ao encontro. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Ele confiava no Senhor, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, estava cruzando a linha do tempo. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Olha, meditando, como é que vai ser minha vida nas mãos de Deus. A qualquer momento vai chegar a minha noiva, como é que vai ser tudo isso? A pulsação dele lá embaixo, não estava nem tranquilo. Erguendo os olhos, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos. Olha aqui, é um negócio bonito. Ele levantou os olhos e viu. Ela também levantou os olhos e viu. Foi amor à primeira vista. Não, veja lá se não é. Ele olhou, hã? Aí ela, hã? Era o caso perfeito. O caso perfeito é o caso em que Deus une as duas pessoas. Ele mesmo faz isso. Esse é o casamento que dá certo. Esse é o amor à primeira vista. É aquele em que Deus uniu as duas partes. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia dito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Nem tenda ele tinha. Tudo que ele tinha eram os pais que davam para ele. Isaque representa a bênção. Alguém que não faz nada, recebe tudo, até a tenda. Aí ele levou Rebeca para a tenda, a teve, e a Bíblia diz que ele amou Rebeca. E a história termina. Se você quer, de fato, um amor de verdade, procure um homem de verdade. E se você quiser ser um homem de verdade, você tem que aprender a fazer 3 coisas até que esse dia chegue. A preocupação de um adolescente hoje deveria ser uma preocupação em estudar. Uma preocupação de melhorar o seu caráter. É preguiçoso? Aprenda a trabalhar. Dorme tarde, levanta tarde. Aprenda a dormir cedo e a levantar cedo. Começa uma coisa e para. Tem que aprender a começar e terminar. Isso é caráter. Porque para você realmente buscar alguém e depois se casar, você precisa ter esse caráter. Desenvolva um caráter. Tenha comunhão com o Senhor e diz: Senhor, onde estão as minhas falhas? Onde eu preciso ser aperfeiçoado? Terceira coisa. Primeiro é estudar. Segundo é o caráter. Terceiro, você tem que servir o Senhor. Agora é a era do serviço, é a era da comportagem dinâmica, é a era da pregação do Evangelho, é a era do grupo familiar, é a era de você servir o Senhor, é a era de você amar o Senhor, é a era de você participar de conferência, é a era de você buscar comunhão com Ele, é a era de você deixar que o processo de transformação aconteça na sua vida. Esse é o momento!
Esse é o momento. Então, o que você vai fazer com a sua vida? Você já é crente, já recebeu o Senhor, agora desfruta dele. E com respeito a relacionamentos, tira a ansiedade, não se precipite. Não se precipite, porque há muitos malefícios em você ser ansioso. Primeiro, toma decisões precipitadas e erradas. Segundo, você compromete o seu futuro. Terceiro, você passa a não se importar mais com o que o Senhor pensa. Quarto, você rejeita a experiência e o conselho de seus pais. 5, você pode amargar sua vida por muitos e muitos anos. Não se precipite, aguarde o tempo do Senhor. Que o Senhor possa continuar, você possa entender em que processo você está agora. Você está agora no processo do chamamento e do desfrute. Os irmãos virão com 3 mensagens para falar o que o Senhor vai fazer com vocês no dia a dia para aumentar essa transformação, até o ponto de nós chegarmos a ter a imagem de Cristo. Jesus é o Senhor.